turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero falar de um erro muito comum, principalmente para os investidores iniciantes, que é tomar suas decisões baseado em percepções, em opiniões pessoais ou de outras pessoas, sem analisar fatos, sem analisar números. Isso é muito comum, principalmente para quem está iniciando nos investimentos. Então, no final desse vídeo eu vou mostrar na prática alguns exemplos do que é isso que eu estou falando. Então é você utilizar, por exemplo, a sua percepção de cliente. Às vezes você é cliente de alguma empresa e você acha o atendimento fantástico e por isso você imagina que aquela empresa dê muito lucro e você acha bom investir, por exemplo, nessa empresa. É muito arriscado investir por questão de percepção. Vocês vão ver que tem empresas que o senso comum é que tem um serviço prestado muito bom, só que os resultados não são bons. Em algumas empresas que todo mundo, no geral, tem a percepção de um serviço prestado muito ruim e os resultados, os números são muito bons. Então você tomar decisões baseadas em percepções como cliente da empresa é muito perigoso. Outro fator muito utilizado aí, principalmente para quem está começando, é tamanho da empresa. Então, essa empresa é muito conhecida, essa empresa é muito famosa, essa empresa está no Brasil inteiro ou está no mundo inteiro. Veja bem, mais uma vez, é um risco muito grande. Não é porque a empresa é grande que ela dá resultados consistentes, que ela tem fundamento, que ela vai entregar valor para o acionista. Então, a gente tem que descasar, certo, as nossas percepções, opiniões dos fatos. Na hora de investir, a gente tem que olhar os números, a gente tem que conhecer as empresas que a gente está investindo. Por isso, a importância de a gente analisar todas as empresas que a gente está escolhendo. Você não pode terceirizar isso a outro, porque você corre um sério risco de não saber de fato a qualidade daquela empresa e ir por percepção e aí provavelmente se dá muito mal aí na questão do longo prazo. Em seguida eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Então, Uber versus Vivo, que eu quero mostrar para vocês a percepção de cliente, e Oi versus a de média, Panvel, que é a percepção de tamanho da empresa. A seguir, então, eu vou mostrar os números, os fatos dessas empresas, para vocês verem a importância de analisar os fatos. Turma, direto ao ponto, então, vamos falar aí da percepção de cliente primeiro, Uber versus Vivo. Vou mostrar os números, os fatos. Então, percepção de cliente, Uber. Todo mundo satisfeito, revolucionou o mercado de transporte, fez um transporte de qualidade a um custo reduzido. Mas vamos ao lucro. Empresa com prejuízos constantes e prejuízos muito altos, 8 bilhões de dólares, 6 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares. EBITDA, resultado operacional, também de prejuízo. Dívida, era controlada até, mas agora já está com mais dívida do que caixa e como não tem resultado operacional, nem dá para fazer a conta aqui para a gente saber se essa dívida é controlada. Fluxo de caixa negativo, então resultado muito ruim para o investidor. Isso se reflete aqui no resultado. Então, ainda o Uber é uma empresa de tecnologia. O mercado acredita que ele vai revolucionar de alguma forma a parte de inteligência artificial, de os carros dirigirem sozinhos. Existe uma área da Uber. Então, por isso que ela não reflete tanto ainda no resultado. Mas mesmo assim, o acionista não teve ganhos com Uber. Porque os resultados na prática não se provam, mesmo você tendo uma percepção como cliente de ótimo serviço prestado. Vivo. Não é uma exclusividade da Vivo, o setor que ela atua, todo mundo sabe aí, se você pegar as telefônicas, tem a percepção péssima de serviço, todo mundo, todas elas. Mas vamos aos números, vamos aos fatos. A Vivo tem lucros grandes, robustos e de certa forma crescente. EBITDA, resultado operacional muito alto e crescente. Fluxo de caixa positivo, gera muito dinheiro. Dívida controladíssima, 0,3 aí em nenhum ano, só com o EBITDA que ela gera o resultado operacional, ela quita a dívida dela. E isso se reflete no resultado. Então, você pode pegar aqui, quem comprou há 10 anos atrás, saiu de R$15 para hoje está R$ 43 por ação, então quase 4 vezes o patrimônio de quem investiu há 10 anos atrás, mais ou menos na Vivo.
Então, a primeira, percepção do cliente. Você se basear por percepção de cliente vai te levar a erros. Você tem que analisar os números. A empresa é boa para você como cliente, seja cliente dela. Não invista. Para investir, tem que analisar os números. Esquece percepção de cliente. Vamos para o segundo, que é a percepção de tamanho. Então, muita gente investe porque essa empresa é muito grande, conhecida no Brasil inteiro, todo mundo conhece, tem muito cliente, então é boa. Então, vamos para a Oi, né, conhecida também no mercado aí de telefônica, contra Panvel, que provavelmente se você é do sul do país você conhece, que é uma grande rede, mas mais voltada para o sul do país, mas não é conhecida no mundo inteiro e tem um tamanho no Brasil inteiro e tem um tamanho muito menor do que a Oi. Então vamos aos números, aos fatos. Quando a gente pega a Oi tem dívidas monstruosas, né? Impagáveis praticamente atualmente, tanto é que está em recuperação judicial, lucro negativo, né? Muito prejuízo, 8 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, 9 bilhões de reais, 17 bilhões de reais de prejuízo, fluxo de caixa negativo também, receita alta, ó, 25 bilhões de reais de receita, isso demonstra tamanho. Mas esses números na prática ao que levam. Há 10 anos atrás, uma ação da Oi custava R$ 67 por ação. Hoje custa R$ 1,70. Olha o prejuízo que o investidor teve se fosse investir por tamanho. A Oi faz propaganda, a Oi tem muito cliente, a Oi é grande no Brasil inteiro. Vamos para a Panvel, que pouca gente conhece. Se você não é do sul do país, você não conhece a empresa. Vamos aos números. Então, receita de 2 bilhões, quase 10 vezes menos do que a Oi, só que gera lucro e gera lucro constante, sempre crescente. EBITDA também crescente, resultado operacional. Fluxo de caixa aqui, né, também positivo. Negativo porque está investindo muito, está abrindo muita loja hoje. Então, para ela, está fazendo muito investimento, ela tem até um fluxo de caixa negativo, mas só por conta aí tanto da dívida que ela está tomando, deu uma aumentada na dívida, mas uma empresa redondinha. E isso se mostra aqui, ó. Quem investiu há 10 anos atrás na Panvel pagou 56 centavos por ação e hoje ela está R$ 22 por ação. Então olha o que o investidor ganhou ao investir na Panvel e olha o que o investidor perdeu ao investir na Oi. Então, percepção de cliente, percepção de tamanho é muito arriscado. A gente tem que analisar números, analisar fatos. Se você está indo por dica de alguém ou por percepções superficiais como cliente ou por tamanho da empresa, essa empresa é muito grande, então ela dá dinheiro, não é bem assim, isso se prova. A gente tem que olhar os números. Então é muito importante o investidor olhar os números e conhecer a empresa que está investindo. Então esse era o conceito que eu queria passar aqui no vídeo de hoje, lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.